Horas e 39 minutos e mais 30 segundos. Como sempre acontece, na última curva do táxi, olhamos para o setor do petróleo e gás com o engenheiro Patrício Quingongo, já está aqui connosco. Bom dia, Patrício. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. E seja bem-vindo. Sim, senhora. Tu também andaste a passear, andaste por Moçambique, a conhecer também esse projeto energético para Moçambique. Tu tens alguma experiência de alguns países africanos e destes projetos que se estão a desenvolver? E com esta altura específica em que a Europa procura substituir, a Europa, os Estados Unidos, o mundo ocidental procura substituir aquilo que é a energia que chega do leste, da Rússia, da Bielorrússia. A África, na verdade, tem uma estratégia. Tu percebes essa estratégia? Há uma estratégia africana, ou cada um dos países está a tratar de si e a tentar sozinho arranjar soluções? Como é que tu olhas para isso? Olha, a África não tem estratégia, né? E se me perguntar qual é o meu foco, sim, eu tenho andado por alguns países africanos, trabalhado com alguns governos de países africanos, e o meu objetivo é exatamente esse: é poder criar uma estratégia africana para a indústria de petróleo e gás. Os principais projetos do petróleo e gás para os próximos 25 anos estão todos direcionados para a África. Os países menos explorados a nível de hidrocarbonetos no mundo e com grande potencial são os países africanos. Ou seja, o futuro da indústria energética mundial passa por África. Okay. O problema é que cada país africano, para além de serem subdesenvolvidos e com os vários problemas que têm, eles lidam com as multinacionais de forma unilateral. E isso é prejudicial para... Põe-nos numa posição mais frágil. Muito mais frágil. Porque tem muita pouca dimensão. Se fossem todos, porque as multinacionais são as mesmas, não é? Exatamente. Se tu olhares o Ocidente, muitas das vezes, e ainda essa semana estávamos aí numa discussão, que pensam que a África é um único país, ok? Então, se nós pegarmos essa visão e colocarmos no setor energético e agirmos dessa forma, nós seremos muito mais fortes, muito mais dinheiro nós vamos arrecadar e muito melhor controle nós teríamos. O que se passa é que os países africanos, para além de serem detentores desses recursos, eles não têm capacidade de os gerir, né? E podemos ver o caso da própria Angola, que tem mais de 100 anos de exploração petrolífera, mas até agora é como se estivéssemos a iniciar agora. Não temos domínio do setor, não conseguimos controlar a nossa indústria estrangeira. Agora, olha para um país como Moçambique, por exemplo, olha para uma Guiné Equatorial, olha para um Gabão, a condição é pior ainda do que Angola. Ou seja, os países têm os recursos, mas não sabem como gerir e como transformar isso. Nós aqui em Angola temos esse problema. Nós não conseguimos ter uma visão estratégica do próprio nosso setor. Nós trabalhamos dia a dia, não conseguimos fazer projeções quinquenais de 10, 20, 30 anos para o nosso setor. Não conseguimos definir isso. Então a África tem esse problema. E nós precisamos começar a colaborar para poder... Entre nós, né? Entre nós. Nós não temos emprego. Por exemplo, a Sonangol poderia estar em Moçambique agora. Mas não está em Moçambique. Não está. Então, não temos nenhuma empresa africana a explorar petróleo aqui em Angola. Isso não é normal. Sim. Moçambique está a iniciar a indústria hoje e não tem empresas angolanas e pessoas angolanas a darem suporte no desenvolvimento da indústria. A Sonangol deveria ter um papel fundamental nisso. Não tem. As empresas, a NNPC da Nigéria poderia ter, não tem. É que nós estamos muito focados internamente e esse nosso foco interno também nem é estratégico, porque os países precisam criar estratégias internas para depois criar as estratégias regionais, porque nós podemos não ter uma estratégia africana no geral, mas, por exemplo, da África subsaariana, né? Da região austral. Porque aqui na nossa zona, estes recursos existem em quase todos, não é? Se assim diremos. Quase todos. E olha, por exemplo, Moçambique está entre os países com as 5 maiores reservas de gás do mundo. Tem 146 TCFs. Angola não descobriu ainda nem 10. Então, o impacto de reservas que Moçambique tem não podem ser negligenciadas. Agora, como é que nós vamos potenciar isso? Porque E vai haver uma passagem do crudo para o gás? Isso é inevitável. O gás, o foco principal do gás é para a geração de energia elétrica. Então ele vai poder substituir e deve substituir o petróleo para a geração de energia elétrica. Não para os carros, não para os carros, os lubrificantes e os outros petroquímicos, né? Então, o gás vai ser usado para a geração de energia elétrica. E é essa a mensagem que levamos a Moçambique.
olha, não tenham foco em simplesmente produzir o gás e exportar o gás para depois ter receitas. Não. Olham como é que vocês podem industrializar e transformar o vosso país com o gás. É criar linhas de distribuição e de geração de energia elétrica de todo o país via gás, conforme a Coreia faz. A Coreia não produz gás, mas é o país que mais consome gás e que tem mais pipelines, linhas de gás ou tubagens de gás a circular por todo o território para distribuição de gás, para aquecimento, para a geração de energia, também para as zonas industriais. Então, Moçambique precisa fazer isso. E depois criar também linhas para enviar esse gás para os países vizinhos. Cria a primeira sustentabilidade interna a nível de necessidades energéticas e depois vai criando a sustentabilidade de países vizinhos. Porque nós, Angola, por exemplo, temos menos reservas de gás, podemos usar gás moçambicano. Se nós tivermos estratégia de usar gás, mas nós ainda nem conseguimos fazer um oleoduto até às fronteiras. Mas esse é que aí é que está o problema e eu volto a referir. A nossa indústria é uma indústria de petróleo, porque nós não temos ainda a indústria de gás aqui em Angola, é a indústria de petróleo, que é simplesmente produziu, vendeu. Nós não olhamos como é que nós podemos pegar o petróleo e transformar a nossa economia, a nossa indústria interna. E a mesma coisa, hoje nós poderíamos estar a pensar como é que nós iríamos canalizar o país com o gás que nós temos, que vai sair agora do novo consórcio de gás, mas o novo consórcio de gás, o processo é o mesmo, sai do novo consórcio, vai para Angola LNG e depois vende-se. Nós não estamos a pensar nisso. Então, nós nunca vamos conseguir ser industrializados, ter uma economia diversificada, quando tu não consegues criar uma estrutura energética para o país. Sem consumir energia, você não desenvolve. Às vezes, ter dinheiro não significa ter desenvolvimento. Precisamos desenvolver. É isso que o Brasil tem. O Brasil tem linhas, quilômetros de tubagens para canalizar o país todo com recursos energéticos. Nós precisamos ter isso. Vimos aí a reportagem de contrabando de combustível, por exemplo, que os caminhões vão porque é encher e depois levar às zonas com as cisternas. Isso pode ser eliminado com a criação de pipelines interprovinciais, para além de você limitar este contrabando, também vai enviar o combustível a tempo recorde, abre a torneira na zona de produção e logo lá recebeu. Então, são coisas que os países comuns que têm esses recursos fazem, mas nós não conseguimos fazer e não se entende porquê. Olha, quando falamos desta estratégia africana, isto teria de ter à cabeça aqueles que têm mais experiência. Por isso, nós, a Nigéria, a Argélia, são os países que têm talvez maior experiência nesta área energética. Há contactos normais entre... Não, para ser sincero, não há contactos no sentido de ter estratégia. Por isso que eu digo, se tivesse contacto a um alto nível, um contacto estratégico, hoje nós estaríamos a fazer troca de experiência, inclusive ter empresas, tanto prestadoras de bens e serviços, como também exploradoras de um país africano no outro. Sim. Não existe isso. Não há essa estratégia. E esse é um problema, porque nós precisávamos de liderança para isso. Só que o problema é que nós não temos essa visão estratégica. E Angola, por exemplo, e isso é uma das coisas que eu acho que nós negligenciamos ao máximo, é ter essa oportunidade de liderar a África no setor energético. Nós temos essa dificuldade, porque o nosso país tem uma estabilidade que os outros países não têm. Que a Nigéria não tem, por exemplo. Não tem. Fora a estabilidade, é o nível de receitas que nós fizemos anualmente. Né? Esse ano serão mais de 40 mil milhões de dólares em cash flow na indústria de petróleo e gás. Mas esse dinheiro continua a ser canalizado para outras necessidades do país, ou seja, entra na caixa. Como é que dizer? Não há estratégia de distribuição, de desenvolvimento da própria indústria. Esse por exemplo, um fundo petrolífero poderia ser uma solução, não? Olha, já falamos do fundo petrolífero há 1 milhão de vezes. E eu estive em Moçambique há 15 dias e eles já estão a fechar o fundo. O fundo em Moçambique basicamente já é uma realidade. Eu fiquei impressionado, foi com o fundo de Timor-Leste. Que tem 10 mil milhões. Não, 20 mil milhões. 20 mil milhões em 2019, que fechou. Acho que agora já subiu um bocadinho. Nós poderíamos ter isso. A Guiana agora também criou um fundo. E o complicado é que nós, ao trabalharmos com esses países, nós vemos o desenvolvimento desses países, porque isso é forma de desenvolver, utilização de receitas. E nós aqui em Angola, por mais que nós
tentamos alertar, por mais que nós falemos, a coisa continua na mesma. E o problema é que a balança agora já está equilibrada por sentido negativo da indústria. O impacto das energias renováveis que vão crescendo, essa invasão da Rússia na Ucrânia, são sinais negativos para o setor global de petróleo e gás. Então, se o nosso foco, imagina que o gás, conforme eu disse, vai substituir o petróleo na geração de energia elétrica, a importância do petróleo ao longo dos anos vai reduzindo. E nós não temos uma indústria de gás. Até nós termos uma indústria de gás potente aqui em Angola, estamos a falar em 15, 20 anos. E se nós encontrarmos reservas de gás? E o petróleo está a declinar a produção. Ou seja, nós continuamos parados a olhar esse cenário, sem ter projetos, sem criar potências internas para desenvolver a nossa própria indústria, e quando nós assustarmos daqui a 10, 15 anos, já não temos nada. Olha, outra questão que se coloca também nestas tuas viagens, tu viste este potencial de Moçambique, aquilo que podem se tornar um player energético importante. Que outros países têm esse potencial? Tanzânia. Também de gás? A Tanzânia, nesse momento, é o país africano que mais produz gás, junto com a Nigéria. Mas a Tanzânia está a produzir altos volumes de gás em apenas 5 poços. A Tanzânia hoje também tem um papel, uma palavra a dizer naquilo que é o desenvolvimento dos projetos de gás. E atraiu investimentos estrangeiros avultadíssimos. E é o caso, por exemplo, acima de 50 mil milhões de dólares, que nós estamos a ver mesmo Moçambique também, o investimento está em projetos de gás, 53 mil milhões de dólares. Ou seja, eles estão a ter investimentos diretos estrangeiros a níveis muito, muito superiores a Angola, né? E o gás é o futuro, como nós dissemos. E países como a Guiné Equatorial, o Gabão, que se fala... Guiné Equatorial e Gabão têm descobertas de petróleo não grandes. Guiné-Bissau também se fala? Também está a se fazer exploração. Todos os países encontram-se na fase de exploração. Por exemplo, hoje Moçambique tem 4 grandes projetos que prefazem esses 53 mil milhões de dólares em investimento estrangeiro. Todos já estão na fase de desenvolvimento, significa que todos vão avançar. E está aí, em termos de geração de receitas, pelo menos o Estado já tem garantido 100 mil milhões de dólares em receitas. É aquilo que nós fomos alertar em Moçambique, o impacto que isso vai trazer na economia, porque aquilo vai ser um boom, né? Dinheiro que eles nunca viram. Como é que eles devem gerir isso? Como é que eles devem evitar erros como a doença holandesa, a maldição de recursos, coisa que nós aqui em Angola continuamos a sofrer desde 1972. Ou seja, como é que a ideia foi levar, como é que eles podem evitar erros que os outros países cometeram na gestão dos recursos, e como é que eles podem, de certa forma, potencializar o empresariado interno, nacional, né, para poder participar da atividade e não esperar, por exemplo, como Angola, que depois de 40 ou 50 anos é que agora está a se tentar colocar as empresas a operarem, mas mesmo com muitas ineficiências a nível regulatório. Porque tu, quando falas disso, é importante que existam operadores fortes africanos, não é? Se não tivermos, nós não vamos a lugar nenhum. Não são empresas fortes, são operadores fortes, não é? Se nós aqui em Angola não tivermos, se a Sonangol não for uma empresa forte, a nossa indústria nunca vai desenvolver. Precisamos ter mais somoilos. Se nós não tivermos isso, esquece. Porque nesse momento, o único país africano, só existem 2 países africanos que conseguem se virar, né? Mas também muito apertados em termos de poder produzir alguma coisa, é a Argélia e a Nigéria. Porque Angola, Moçambique, se os operadores internacionais saírem, nós não vamos conseguir fazer nada. Esse é que é o problema. Precisamos desenvolver o famoso conteúdo local, que infelizmente aqui em Angola continuamos com os mesmos problemas desde 1979, que estamos a legislar o conteúdo local, que não conseguimos ter ineficiência. E temos aí a lei que foi lançada em 2020 e até agora, 2 anos, nada de aplicabilidade, e ela precisa ser revista. Sim, senhora. Olha, Patrício, hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana. Um grande abraço, e para os nossos ouvintes já sabe, nós voltamos apenas na segunda-feira. Um beijinho carregado de ternura para elas, um abraço apertado para eles. Até segunda.